Oi, Doc, aqui quem fala é o Will e nessa aula a gente vai estudar sobre o processo inflamatório por completo, desde a entrada do patógeno até toda a ativação do sistema imune, processo de migração, passo a passo do que é ativado e como é ativado. Então, bora lá. Mas antes de começar a aula, Doc, dá uma pausada no vídeo e tenta ver essa questão que está falando sobre os efeitos dos mediadores inflamatórios. Então, como é que ocorre esse passo a passo da inflamação? Então, bora falar sobre o processo inflamatório, mas antes disso, o que é processo inflamatório? O que é a inflamação? Então, antes de a gente começar sobre esse conteúdo, a gente tem que entender o que esse conteúdo ele realmente é. Então, bora lá. A gente tem um tecido bonitinho, esse tecido não tem dano nenhum, não tem nenhum invasor, ele vai estar todo certinho. Como é que ele sabe que ele está todo certinho? Porque tem células sentinelas em todos os tecidos que vão garantir que está tudo certo naquela região. Então, a célula sentinela falou, não, que está tudo certo, não tem nada de errado. Agora, essa pele sofreu um dano, entrou uma bactéria, sofreu um corte e tem ali uma lesão tecidual, tem alguma coisa fora do habitual. Quando isso acontecer, vai haver um padrão molecular associado a isso fora do habitual. Se for um patógeno, vai ser o PAMP, padrão molecular associado a patógeno. Se for uma lesão tecidual, é o DAMP, o padrão molecular associado à lesão tecidual. Tudo isso a gente viu na aula passada sobre o sistema imune inato. Então, na hora que tem um padrão molecular que ele indica se tem uma invasão ou se tem uma lesão tecidual, essa célula sentinela ela é ativada. Ela é ativada por quem? Pelo PRR, o receptor de reconhecimento de padrão. O PRR ele identifica que tem algo fora do normal, vai ativar uma cascata intracelular dentro da célula sentinela e a célula sentinela, a partir desse momento, ela vai começar a pedir ajuda a todo mundo. Então, a célula sentinela ela é um guarda. Quando sofrer um processo de invasão ou sofrer alguma lesão tecidual, a célula sentinela vai ligar a sua sirene e vai anunciar: tem problema aqui, eu preciso de ajuda. E o que ela precisa quando ela precisa de ajuda? Ela precisa do sistema imune. Então ela vai precisar de células e de proteínas. Então todos esses componentes, eles vêm do sangue. O sangue tem tudo que é necessário para combater esse problema. Então o que vai precisar que realmente aconteça? Ao pedir ajuda, ela precisa que extravasa o conteúdo de dentro do plasma para fora do sangue, para fora da corrente circulatória, para dentro do tecido. Então, na realidade, quando a célula sentinela ela pede ajuda, o que ela está fazendo é provocando um transporte de tudo que está dentro do vaso para fora do vaso. Tudo isso, toda essa movimentação do que está dentro do vaso para fora do vaso é o que a gente chama de inflamação. É extravasamento dos leucócitos e das proteínas de dentro da corrente circulatória para fora, para os tecidos. E assim é ativado todo o sistema imune. Então, sempre que eu falo em inflamação, eu estou falando em ativação do sistema imune inato. Eu vou estar sempre falando em conteúdo do plasma indo para o tecido. Então, agora bora ver esse passo a passo de como é que ocorre todos esses processos. O organismo ele vai invadir o tecido ou o tecido vai ser lesado e a partir disso as células sentinelas, que é o macrófago, célula dendrítica ou mastócito, vai reconhecer essa lesão. A partir desse momento ele vai liberar os mediadores inflamatórios. Como o próprio nome diz, mediador inflamatório, aquele que faz o processo de intermediar a inflamação. Então quem de fato provoca a inflamação. Os mediadores inflamatórios eles têm um papel na ativação da inflamação, ou seja, ele vai permitir com que o endotélio vascular possa passar células e ele vai permitir a ativação das células imunes. Então, o mediador inflamatório são as interleucinas, são as citocinas, são as quimiocinas, são as prostaglandinas e são todos os outros compostos que atuam na inflamação. O primeiro processo disso é permitir com que o vaso sanguíneo permita com que o sangue, as células do sangue saiam do sangue e vão para o tecido. Então, um dos principais mediadores inflamatórios que atuam no início é a histamina, que tem o processo de vasodilatação arteriolar. Ela vai vasodilatar, vasodilatando, ela aumenta suas brechas e assim permite a passagem de células sanguíneas. Além disso, ela aumenta a permeabilidade vascular, devido ao processo de vasodilatação. Quem tem um papel muito parecido também é a serotonina. Então, se alguma questão perguntar, a serotonina tem qual papel? Tem o mesmo papel da histamina. São papel análogo. Outro tipo também de mediador inflamatório é o eicosanoide. O eicosanoide é um mediador inflamatório que ele é metabólito do ácido araquidônico.
O ácido araquidônico é pertencente à membrana plasmática e no momento que esse ácido araquidônico ele é metabolizado, ele vai liberar os eicosanoides. Quem que são os eicosanoides? São moléculas que mediam a inflamação, assim como a histamina, assim como os outros mediadores inflamatórios. Quem são eles? São as prostaglandinas e os leucotrienos. Então, os dois ativam o processo de inflamação, que é vasodilatação e ativação das células imunes. Então, vamos ver como é que esse ácido araquidônico ele é produzido e metabolizado. Então, lá na membrana plasmática tem diversos fosfolipídios e os fosfolipídios eles são quebrados pela fosfolipase. Essa fosfolipase vai produzir o ácido araquidônico e o ácido araquidônico, por sua vez, ele vai ser quebrado por duas proteínas diferentes, as ciclooxigenases e as lipoxigenases. As ciclooxigenases, elas produzem as prostaglandinas. Então, tem vários tipos de prostaglandina, cada um de um tipo de celular específico. Então, por exemplo, eu tenho a prostacyclina, eu tenho o tromboxano, a prostacyclina é produzida por endotélio, o tromboxano pelas plaquetas, a gente vai deixar isso na aula mais de hemato, e o principal aqui na imuno é a prostaglandina PGD e PGE. Qual que é a importância dela? Ela causa vasodilatação e aumenta a permeabilidade vascular, aquilo que eu falei que é necessário para permitir com que haja o extravasamento de células e proteínas do sangue para que eles possam atuar no sistema imune. Outro tipo muito importante também de eicosanoide são os leucotrienos, que eles são produzidos pelas lipooxigenases. Essas lipooxigenases também quebram o ácido araquidônico em leucotrienos e os leucotrienos têm exatamente a mesma função. Então, quem fala muito de leucotrienos é na pneumologia, é na infectologia, quando eu estou falando em choque anafilático, quando eu estou falando em asma. Então, nesses processos de muita ativação inflamatória, eles falam muito desse leucotrieno porque eles têm a mesma função que a prostaglandina. Eles provocam processos de vasodilatação, mas o leucotrieno em especial, ele provoca broncoespasmo. Então, por conta disso, que tem os riscos, os problemas da asma. Então, acaba fechando a via aérea. Então, vamos entender como é que ocorre esse processo de mediação inflamatória. Então, vamos lá. O vaso sanguíneo ele está bonitinho, não tem nenhuma lesão tecidual. As células endotélio elas ficam bem juntas, elas ficam bem unidas, certo? A partir desse momento, houve uma lesão tecidual. Quando há uma lesão tecidual, há a liberação de mediador inflamatório. E o que o mediador inflamatório vai fazer é aumentar esse espaço aqui, ó. Aumentando o espaço entre as células estavam bem juntinhas, agora ficam com a abertura entre elas. Essas aberturas vão aumentar a permeabilidade vascular. Aumentando a permeabilidade vascular, ela vai permitir com que as células do sistema imune saiam do sangue e vão para o tecido. E as proteínas também. Então, a partir disso, vai vir a atração e a ativação dos neutrófilos, dos outros macrófagos e de todas as outras células imunes. Além disso, vai ter a liberação de muita citocina, e essa citocina vai servir para a ativação do linfócito T. O linfócito T, por sua vez, ele vai produzir muito mais citocinas e todos os outros mediadores inflamatórios e vai atrair e ativar todo o sistema imune. Essa ativação do sistema imune, ela não atua somente no sistema imune. Por quê? Porque esses mediadores inflamatórios, eles podem agir no organismo inteiro. Então, por exemplo, o TNF-alfa e as outras interleucinas, eles podem atuar lá no hipotálamo, fazendo com que aumente a temperatura corporal, que a gente chama comumente de febre. Por isso que até esses mediadores inflamatórios podem ser chamados de pirógenos, porque eles aumentam a temperatura. Eles gostam de quente, pirógenos. Esse processo da febre ele ainda é um pouquinho misterioso para a ciência, mas o que se acredita é que ele ativa mais o sistema imune e ele bloqueia algumas vias metabólicas dos patógenos. Então a febre ela tem um efeito benéfico per si. Se não fosse o mal-estar que ela ocasiona, ela dá um efeito benéfico para o sistema imune. Além disso, todos esses processos inflamatórios liberam o que a gente chama de proteínas de fase aguda. Essas proteínas de fase aguda, elas atuam da mesma forma, ativando a inflamação e atuando de forma antimicrobiana. Então, por exemplo, a proteína C reativa, o outro que é muito comumente também falado, que é o SAP. Então, tem várias pentraxinas
e algumas outras moléculas, até fibrinogênio, que é uma proteína de fase aguda e ela atua ativando o processo imune também. Então, as proteínas de fase aguda são produzidas quando tem um processo inflamatório no corpo. Por isso o nome, proteínas de fase aguda. Elas são produzidas em uma infecção aguda. E por fim, ela também induz lá na medula óssea a produção de muito leucócito. Mas não é só de coisa boa que o nosso corpo é feito. Esses mediadores inflamatórios também têm seus malefícios. Então, por exemplo, eles diminuem o débito cardíaco, porque eles diminuem a contratilidade e diminuem o batimento. Então, diminui muito o débito cardíaco. Os mediadores inflamatórios também propiciam a formação de trombos, porque eles inibem o processo de anti-agregante plaquetário do endotélio. O endotélio normalmente ele não quer que forme trombo, mas a inflamação ela inibe isso. E depois, esse mediador inflamatório também estimula a formação de trombo, porque eles querem reparar o tecido. Então, eles não só inibem o inibidor, como eles ativam o formador de trombo. Então, o processo inflamatório per si, ele estimula muito a formação de trombos. Então, pode acontecer o processo de trombose em uma inflamação. E eles também ocasionam sarcopenia. Há uma degradação de tudo que é a fonte de energia para eu poder gastar no sistema imune. Então, eu vou quebrar gordura, eu vou quebrar músculo, eu vou quebrar açúcares, eu vou quebrar tudo que eu tenho de energia no meu corpo para o processo imune. Então, eles podem provocar sarcopenia, que é a destruição, é a perda do tecido muscular. E como é que ocorre essa alteração vascular? Vamos lá, passo a passo aqui, bem ilustrado. A gente tem aqui o vaso sanguíneo bem bonitinho, ele está bem aderido um ao outro, isso é um tecido normal. A partir do momento que eu tenho o processo de vasodilatação, vai aumentar o fluxo sanguíneo daquela região, porque o que antes passava assim, agora está com um cano desse tamanho, tem um cano muito maior para passar sangue, e como eu expliquei anteriormente, ele vai abrir poros dentro do endotélio. Então, ele está assim, o endotélio, ele vai abrir o endotélio. Abrindo o endotélio, eu tenho um aumento da permeabilidade vascular. Com o aumento do fluxo e o aumento da permeabilidade vascular, eu vou ter muito mais conteúdo plasmático ali nessa região do tecido, que vai extravasar. Então, esse conteúdo plasmático que chega aqui, muito mais conteúdo plasmático vai chegar aqui, ele vai extravasar, ele vai passar para o tecido. Passando para o tecido, eu vou formar o exudato. O exudato justamente é esse conteúdo plasmático fora da corrente sanguínea. Só que esse exudato, ele está fora da corrente sanguínea, então ele não circula mais dentro da corrente sanguínea, ele vai ficar parado ali. Ele ficando parado ali, ele dá uma pressão para dentro do vaso sanguíneo e ele assim provoca estase. Então, esse vaso sanguíneo que antes estava com fluxo aumentado, agora vai ficar com fluxo diminuído. E por que é importante diminuir esse fluxo agora? Porque a partir do momento que eu liberei muito conteúdo plasmático para o tecido, agora ele vai ficar mais lento e quem vai passar são as células. Então, com a estase do fluxo sanguíneo, vai haver uma adesão dos leucócitos para o endotélio vascular. Uma vez que esse leucócito está aderido ali, ele vai fazer um processo de transmigração, de diapedese. Ele vai passar da corrente sanguínea para dentro do tecido que está sofrendo a lesão. E tudo isso aqui, toda essa imagem, ela resume, muito bem resumido, o que é os 5 sinais cardinais da inflamação. O que é? O que provoca o calor? O aumento do fluxo sanguíneo, que vai fazer com que muito mais sangue chegue ali. Vamos lembrar que o sangue é o principal regulador térmico do nosso corpo. Então, chegando mais sangue, vai ter mais calor. E além do mais, com mais sangue, o tecido fica mais vermelho. Ele fica mais ruborizado. Os 2 sinais cardinais mais comuns da inflamação, rubor e calor. Além disso, o exudado ele é uma substância, ele é uma matéria, ele é algo que existe. Logo, se eu acumular água aqui, ela vai ficar inchada, ela vai conter mais matéria ali, mais matéria acumulada, e assim vai formar o tumor. A estase do fluxo sanguíneo também provoca rubor. Por quê? Porque o sangue parado ele vai ficar avermelhado. E além disso, esse aumento do tamanho, esse tumor, ele vai ativar ali células neurais. Então ele vai acabar ativando receptores neurais de dor. Isso provoca dor. E todo o tecido que ele está muito inchado, ele vai perder sua função. Pensa numa articulação. Se eu inchar a articulação, a cápsula sinovial ela vai ficar totalmente ocupada. Eu não vou ter mais a capacidade de mexer direito meu osso aqui dentro, minha cartilagem.
Com isso, eu perco minha função. E isso serve para todo e qualquer tecido. O fígado inflamado perde a função, a pele inflamada perde a função, o neurônio inflamado perde a função. Então, tudo que tiver em processo inflamatório, ele vai perder sua função para focar no processo inflamatório. A partir do momento que eu provoco todo esse processo inflamatório, eu vou ativar o sistema imune. E para isso, eu vou até dar um exemplo a mais. Aqui eu falei que o sistema imune ele foi ativado pelos mediadores inflamatórios. Isso provocou a vasodilatação e isso provocou a ativação das células do sistema imune. Mas sabe um exemplo muito similar e que não precisa de mediador inflamatório? Uma injúria do próprio endotélio. Então, se a minha célula sanguínea ela sofrer lesão, isso tudo vai ser automaticamente ativado, mesmo sem mediador inflamatório. Quando esse tecido lesado liberar mediador inflamatório, vai aumentar ainda mais a inflamação. Então vai ser uma inflamação exponenciada. Um exemplo bem clássico de injúria endotelial, queimadura. Então na queimadura vai ter lesão de todo o endotélio, isso tudo vai automaticamente provocar inflamação. O mediador inflamatório do tecido lesado vai provocar ainda mais inflamação. Por isso que uma das primeiras condutas em queimadura é dar volume para o paciente. Justamente porque ele vai perder muito, mas ele vai perder muito conteúdo plasmático. Então ele vai perder muito do sangue, porque esse sangue ele vai sair do tecido. Ele vai sair da corrente sanguínea e vai para o tecido. Então ele vai formar muito exudato. Então a gente viu que a ativação do endotélio provoca a estase do sangue. O sangue, quando ele fica mais lento, ele permite com que os leucócitos, que antes ficavam bem no meio da corrente sanguínea, agora cheguem na periferia. Porque vai estar tão lento, que todas as células vão começar a andar na periferia. Então esse é o processo de marginação, em que as células do sistema imune vão começar a andar na periferia. A partir da marginação, percebam que ao andar na periferia, acidentalmente, vão ter receptores na célula do leucócito que vai se ligar às selectinas do endotélio. Isso é acidental. Mas como é que a gente propicia com que o acidente aconteça com mais facilidade? Eu aumentar selectinas no endotélio. Se a selectina que reconhece o leucócito, se eu aumentar a selectina no endotélio, eu provoco esse acidente mais facilmente. E é isso que um dos efeitos do processo inflamatório. Além de causar vasodilatação, o processo inflamatório aumenta o número de selectinas. As selectinas servem como aquelas camadas, aqueles tapetes de prego para a rodovia, para o carro furar o pneu. Quando esse tapete fura o pneu do carro, o carro para. E é a mesma coisa com as células. Quando a selectina, que é o tapete de prego, quando ele pegar um leucócito, o leucócito vai parar. A gente chama isso aqui de adesão fraca, adesão por baixa afinidade. Então a selectina ela é um freio do leucócito. O leucócito se ligou na selectina, ele freia a célula imune. A partir do momento que a selectina ela freia a célula imune, eu vou ter uma outra proteína chamada de integrina do endotélio. Aí a integrina ela vai realmente pegar, e quando ela pega, ela fixa. Então a selectina ela vai frear e a integrina vai lá e vai pegar o leucócito. Quando ela pegar o leucócito fica totalmente parado. O leucócito que está totalmente parado ali no endotélio, o que ele vai fazer? Ele não tem para onde fugir. Uma vez que ele é pego, ele vai ficar ali pego. Então, quando ele é pego, ele vai pegar e vai ir para o outro lado do tecido. A integrina pegou ele e vai jogar para o outro lado. Esse processo de pegar e jogar para o outro lado tem dois nomes bem bonitinhos: transmigração e diapedese. Então, quando ele pega aqui, ele vai fazer esse processo de adesão estável. Então, esse pegar, em termos bonitos, significa adesão estável. Então, a integrina ela faz adesão estável do leucócito e a adesão estável permite o processo de transmigração, o processo de diapedese. Uma vez que se ligou a integrina, vai acontecer a diapedese, que é a célula do leucócito passar para o tecido lesionado. Aqui a gente tem essa etapa passo a passo. Então, o rolamento acontece através das selectinas. As selectinas são o freio, ela se liga, ela vai tipo assim, se ligou, soltou, se ligou, soltou, se ligou, soltou, se ligou, soltou, se ligou, soltou. Isso provoca freio. Então a selectina serve como um freio. Por isso que é o tapete do pneu do carro que está fugindo. Então a selectina pegou, soltou, pegou, soltou, pegou, soltou. Ficou tão lento que a integrina foi lá, pegou e agarrou. Quando a integrina agarra,
ele passa para o tecido, ele sofre de apedese, como está mostrando aqui. Então, beleza, eu passei o leucócito para o tecido, a partir de então eu vou ativar esse leucócito. O que acontece nessa ativação do leucócito? Vamos ver passo a passo o que é preciso para essa ativação. Primeiro, eu preciso atrair esse leucócito do sangue que acabou de sair até meu tecido inflamado, até onde tem a bactéria. Para isso eu vou precisar de quimiocina. Quimiocina é a citocina que regula toda a movimentação do leucócito. A quimiocina, ela ativa receptores de quimiocina e essa quimiocina ativada, ela vai ativar o processo de quimiotaxia, a movimentação através de compostos químicos. E a quimiotaxia não é nada mais, nada menos do que a migração dos leucócitos pelo tecido. E além disso, também essas quimiocinas e citocinas, elas vão ativar a adesão ao endotélio. Eu falei isso ali no slide passado. Ela vai ativar a expressão das selectinas. Expressando mais selectina, eu vou propiciar com que haja o processo de migração. Tendo mais selectina, a célula ela freia mais, freando mais, vai chegar uma hora que a integrina vai pegar e vai mandar para o outro lado. Certo? Beleza. Depois de atrair a célula, eu vou precisar ativar essa célula. E no sistema imune, eu falei lá na primeira aula, mas o sistema imune, ele ativa o sistema imune, que ativa o sistema imune, que ativa o sistema imune, que ativa o sistema imune. O sistema imune por si próprio, ele é um grande feedback de autoativação, um grande feedback positivo. Então, essas células ativadas, elas vão querer ativar mais outras células ao seu redor. E para isso, ela vai secretar mais quimiocina. Liberando mais quimiocina, liberando mais citocina, eu vou amplificar a reação inflamatória. E por fim, eu vou ativar o leucócito porque eu quero a função dele. Eu quero ativar o que ele realmente foi feito para fazer. O que o macrófago foi feito para fazer? Ele foi feito para fagocitar e digerir. Então eu vou ativar a fagocitose do macrófago, eu vou ativar a digestão do macrófago. Eu vou ativar a sua atividade microbiótica, microbicida, certo? Quem pode fazer isso é tanto as citocinas quanto a própria ligação com o patógeno. Então eu posso reconhecer através dos PRRs o patógeno e através disso eu vou ativar a sua fagocitose, eu vou ativar a sua digestão. Então aqui a gente tem um exemplo bonitinho desse processo de ativação. O patógeno ele vai ser reconhecido pelo seu PRR. O PRR vai reconhecer esse padrão molecular. Reconhecendo o padrão molecular, eu vou fagocitar o patógeno. Fagocitando, eu formo um fagossomo. Eu tenho o fagossomo com o patógeno. Eu tenho o lisossomo responsável pela digestão. Eu fundo os dois e formo um fagolisossomo. E o fagolisossomo, ele destrói o patógeno. O fagolisossomo, ele vai fazer o processo de digestão do patógeno. E qual que é a importância do linfócito T nisso tudo? O linfócito T vai exponenciar essa ativação. Ele vai ligar e vai ativar e muito esse processo de formação do fagolisossomo e vai aumentar e muito a capacidade de digerir do macrófago. Então o linfócito T, ele aumenta, ele estimula o macrófago, ele aumenta a sua função. Como a gente tem aqui ilustrado. O linfócito T ele vai ativar o macrófago através da liberação das citocinas. As citocinas liberadas pelo linfócito T atrai as células e ativa elas. O macrófago ativado ele vai ter uma capacidade muito maior de digerir a bactéria. E além disso, como eu disse anteriormente, o macrófago ativado também vai liberar mais citocina. E a citocina serve para ativar o linfócito T. O linfócito T libera a citocina que ativa o macrófago libera a citocina que ativa o linfócito T ativa a citocina que ativa o macrófago e fica nesse meio sem fim. Um ativa o outro até acabar todo o patógeno. Então o linfócito ele estimula o macrófago mata a bactéria e estimula o linfócito estimula o macrófago mata mais bactéria e estimula mais linfócito. Mais linfócito produz ainda mais macrófago ativo mata ainda mais bactéria e produz ainda mais linfócito. E acho que ficou claro já, né? Repetir tanto que é realmente para fixar bem essa autoativação positiva. Isso provoca um feedback positivo de produção de citocinas. Isso provoca a inflamação.
E isso vai acabar com o quê? Com a bactéria. Quando acabar com a bactéria, o que vai acabar? Com a ativação da resposta inflamatória. Sem bactéria, eu não tenho mais ativação de PRR. Os PRR não reconhecem mais ninguém, porque não tem mais o que matar ali. Matei todas as bactérias, recuperei todo o meu tecido, não tem mais o que ser ativado. Quando isso acontece, eu não tenho mais amplificação da resposta imune. Então eu não vou ter mais ativação da resposta imune. Sem ativação da resposta imune, eu não tenho mais citocinas liberadas. Sem liberação de citocina, eu vou ativar as células T regulatórias. Eu vou ativar o meu sistema de autorregulação, de regulação do sistema imune. Esses linfócitos T regulatórios, eles vão diminuir a capacidade de agir de todas as células do sistema imune. Então, por exemplo, o linfócito aqui, sem citocina, ele não se transforma. Sem ativação do linfócito T, eu não tenho linfócito T ativado. Sem linfócito T ativado, eu não tenho macrófago. Sem macrófago, eu não tenho mais como retroalimentar esse tecido. E além disso, o linfócito T regulatório é produzido, com todo esse excesso de linfócito T sendo ativado. O linfócito T regulatório, ele não vai estimular a inflamação. O que ele vai fazer? Ele vai estimular efeito anti-inflamatório. O que é efeito anti-inflamatório? É efeito de reparo do tecido lesado. Prontinho, acabei com a lesão, eu acabei com o patógeno, eu preciso regenerar essa lesão. Eu preciso cicatrizar essa lesão. E para isso, tem até um nome especial para os macrófagos que atuam no reparo tecidual, nesse processo de cicatrização. Se chama de macrófago ativado pela via alternativa. A via clássica de ativação do macrófago é o macrófago clássico, o macrófago que faz digestão celular. O macrófago que repara o tecido, que estimula todo o processo de cicatrização e regeneração, ele é chamado de macrófago da via alternativa ou macrófago alternativo, certo? Sem ativação do macrófago para a via clássica, ele acaba migrando, sendo formado para a via alternativa. E assim a gente terminou essa aula. Agora bora ver as questões que a gente viu lá no início da aula. Sobre os efeitos dos mediadores inflamatórios, julgue os itens abaixo. A histamina causa vasodilatação das vênulas. Então, como eu falei lá, a vasodilatação ela é principalmente das arteríolas, porque vênula praticamente não tem músculo. Então não tem como eu vasodilatar o que não tem músculo. Para eu vasodilatar, eu preciso relaxar os músculos. O que é vasodilatar? É relaxar aqueles músculos que estão ao redor dos vasos. Então, para eu vasodilatar, eu preciso de musculatura do vaso. Sem musculatura, eu não vasodilato. Então, quem vai vasodilatar principalmente são as arteríolas, não as vênulas. A prostaciclina tem ação de vasodilatação e inibição da agregação plaquetária? Perfeito. Eu não dei muito enfoque nela porque a prostaciclina ela é um mediador lá do próprio endotélio, que ele serve para inibir a agregação plaquetária, mas ela funciona exatamente como uma clássica prostaglandina. Então, a prostaciclina e a prostaglandina dos processos inflamatórios, que é a PGE e a PGD, eles têm processo de vasodilatação e inibição da agregação plaquetária. Os tromboxanos têm ação de vasoconstrição e agregação plaquetária? Perfeito. O tromboxano é o contrário da prostaciclina. Ele é liberado pelas plaquetas para estimular a formação do coágulo, a formação da agregação plaquetária. Então, a letra C é a certa. 2 e 3 está certo. Agora, bora ver os flashcards para consolidar bem esse conteúdo. As células sentinelas detectam uma invasão de patógenos através da ativação dos PAMPs? Não, através da ativação dos PRRs. O PRR reconhece o PAMP. PRR é o receptor. PAMP é a molécula padrão. Então, é o padrão molecular. A histamina provoca vasoparará e parará, que tem a ver com a permeabilidade vascular. A histamina provoca vasodilatação ou vasoconstrição? Histamina é um mediador inflamatório. Então, o que eu preciso é de vasodilatar. E vasodilatando, eu vou aumentar ou diminuir a permeabilidade vascular? Eu vou aumentar a permeabilidade vascular. Eu quero que esse conteúdo ele extravase do sangue. Então,
eu vou vasodilatar e aumentar a permeabilidade vascular. Quais são os 5 sinais cardinais da inflamação? Vamos pensar. Primeiro é a vasodilatação. Vasodilatação faz com que chegue mais sangue. Então, esse processo de chegar muito sangue vai liberar calor e vai ficar vermelho, rubor. Chegando muito sangue, esse sangue vai extravasar. Extravasado vai acumular ali e vai dar tumor. O tumor vai fazer com que o sangue pare de circular tão rápido e vai fazer com que haja uma estase do sangue. Essa estase deixa ainda mais vermelho, ainda mais ruborizado. Essa estase, ela gera esse tumor e o tumor ele vai ativar nociceptor. Vai ativar neurônios relacionados com a dor. E tudo que está focado na inflamação perde a sua função. Então, vai ter perda de função. Esses são os 5 sinais cardinais da inflamação. E essa foi a aula. Então a gente viu sobre o processo inflamatório, que significa basicamente todo o recrutamento do sistema imune, que compreende na vasodilatação e na ativação das células imunes. E para isso eu vou ter o reconhecimento do DUMP e do PUMP através dos PRRs. A partir desse reconhecimento eu vou liberar mediador inflamatório. O mediador inflamatório ele vai provocar a vasodilatação. A vasodilatação permite o aumento da permeabilidade. Aumentando a permeabilidade, eu vou permitir com que as células do sistema imune migrem para o tecido, assim como as proteínas do sistema imune, e isso tudo vai intensificar a resposta imune, vai ativar e intensificar a resposta imune. Essa intensificação da resposta imune vai ativar e vai estimular todo o processo de fagocitose e citotoxicidade, que é o que realmente vai matar esses patógenos. E essas referências utilizadas na aula.